Eduardo Batista Correia, especialista na UGPV, professor catedrático de Relações Internacionais, estão comigo em estúdio. Professor, começo por si. Espanha e a Europa estão debaixo de ataque. Boa tarde. Olá, boa tarde, antes de mais, e para ambos e também lá para casa. Eu comecei por dizer isso quando tudo isto começou. Isto, no fundo, enquadra-se naquilo que é, no fundo, designado como a instrumentalização dos fluxos migratórios com intuitos políticos e geopolíticos, que é claramente aquilo que está a acontecer. E mais, não é a primeira vez que Marrocos faz isto. Já aconteceu anteriormente, por causa da questão do Saara Ocidental, e Espanha cedeu nessa altura, em 21-22, e agora Marrocos tenta, no fundo, replicar, uma manobra que já fez anteriormente para avançar agora relativamente aos territórios de Ceuta e Melilla. É basicamente isto que se passa. E, portanto, compreende-se perfeitamente que Espanha agora não queira replicar o erro que fez anteriormente de ceder. Ao ceder. Exatamente. E agora não vai ceder, e daí este aparato militar, se quiser, que nós vemos lá, precisamente para demonstrar às autoridades de Rabat que tal coisa não se vai replicar outra vez. Eduardo, Espanha e a Europa estão debaixo de ataque? Bom, eu diria que nós temos que analisar estes movimentos à luz de dois eixos políticos e geopolíticos. Um é o tema colonialismo. Espanha tem um enclave no Norte de África, portanto a Europa tem um enclave no Norte de África e, no fundo, isso leva-nos ao tempo colonial, leva-nos aos conceitos coloniais. E por outro lado, dois, não é? Ceuta e Melilla, não é? Bom, mas pomos no mesmo pacote. Ou seja, Espanha tem território no Norte de África. E, portanto, eu olho para esse território no Norte de África à luz das teorias do colonialismo. Bom, e, portanto, de facto, percebe-se que Marrocos terá todo o interesse em recuperar esse território. É isso que está em jogo? Não sabemos, até porque nós não sabemos ainda quem é que, de facto, tem estado por trás do incentivo a estes movimentos para estes jovens, no fundo, tentarem dar este salto. Por outro lado, temos, e estas imagens são imagens férteis para a extrema-direita portuguesa, europeia, anti-imigração. Incluindo a portuguesa, não é? Incluindo a portuguesa, exatamente. Ou seja, isto é matéria altamente fértil para um discurso racista, anti-imigração, no fundo, alarmista. O que aqui está, de facto, é um conjunto de jovens que querem, no fundo, chegar à Europa. Basicamente, querem vir trabalhar para a Europa, querem vir viver na Europa. Porquê é que eles estão a fazer isso? Porque alguém os incentivou a fazer. São as redes de tráfico de imigrantes? Não me parece. Bom, também terão alguma coisa a beneficiar com estes fluxos. Parece-me que há aqui dois interesses. O primeiro é, no fundo, da extrema-direita europeia, no fundo, dos movimentos racistas, dos movimentos anti-imigração, que olham para estas matérias como, no fundo, fonte de alarmismo, excelente para aqueles que são os seus objetivos e, de facto... Combustível para o discurso do ódio? Combustível para o discurso do ódio, evidentemente, e, por outro lado, também beneficia o discurso marroquino de chamar a atenção à Europa que há um enclave espanhol muito próximo do seu território. Mas ao contrário do professor, para ti, Eduardo de Espanha deveria entregar Ceuta e Melilla? João, para mim não faz sentido nenhum que um país europeu, tal como nós entregámos as nossas colónias africanas. Não faz sentido nenhum que um país europeu mantenha território que está, efetivamente, na região de Marrocos, do lado de lá do Mediterrâneo. Isso pertence, se quisermos, a uma história passada. E, portanto, eu acho que é tempo, nós iremos falar certamente a seguir, das tendências colonialistas de Donald Trump. É tempo de nós, no fundo, defendermos e sermos coerentes com um mundo onde estas matérias estão minimamente arrumadas. Portanto, sim, para mim não faz sentido nenhum que exista território europeu no Norte de África. João, eu não concordo nada com isto. E não concordo nada com isto. Eu adoro quando tenho dois analistas que não concordam. Obviamente. E não concordo nada com isto, porque se a moda pega, porque se a moda pega, então a França vai ter que entregar todos os seus territórios que tem espalhados pelo mundo, não é só em África, na América, na Oceania, a Grã-Bretanha a mesma coisa, a Holanda a mesma coisa, e então, por essa via, a Dinamarca vai ter que entregar também a Groenlândia, porque no fundo também é uma situação similar. E, portanto, se a moda pega, e vamos começar por aí, então nunca mais acabamos. Portanto, nós temos que distinguir os casos, e cada caso tem a sua própria especificidade. Neste caso concreto, há ali uma presença espanhola que, séculos, digamos, não é? De séculos, não é? Até, aliás, podemos remontar isso a 1415, quando os portugueses conquistaram Ceuta. E, portanto, obviamente que não é pela força que Marrocos agora vai resolver o assunto, como isso nunca, aliás, resolve coisa nenhuma. Portanto, eventualmente, poderemos chegar a uma negociação
negociação, porque repare, João, no dia da manhã Marrocos podia dizer a mesma coisa relativamente às Canárias, eventualmente, ou até, olha, a Madeira está geograficamente em África. Gaddafi, quando era vivo, levantou esse problema relativamente à Madeira. Lembro-me E, perfeitamente portanto, disso. onde é que isto vai chegar? É essa a pergunta. Mas, professor, mas em termos de resposta, já se percebeu que, na sua opinião, Espanha não deve ceder, mas a Europa, enfim, Espanha é a entrada europeia destes migrantes que estão eventualmente a ser usados como arma política. Não acha que a Europa foi tudo menos coesa Claro que sim. na gestão deste Claro problema? que sim. Já há muitas pressas na Europa? Houve aquela famosa Carta dos 22, como, aliás, o próprio nome indica, foi assinada por 22, e a história do discurso do ódio também tem que se lhe diga, porque, repare, não é só da extrema-direita que isso vem, que me parece, a primeira-ministra dinamarquesa não é de extrema-direita, e teve exatamente o mesmo discurso que teve Meloni, por exemplo. Depois, essa carta foi assinada por 22 Estados, mas houve 2 que, eventualmente, teriam mais interesse em que houvesse um controle maior, que são exatamente aqueles que têm a fronteira com a Espanha, que são Portugal e França, que não o fizeram. E não o fizeram porquê? Porque, de facto, essa carta é um alarmismo, digamos assim, e uma tentativa de pressão política de alguns que não gostam do governo de Sánchez por algumas políticas que este tem prosseguido e, portanto, obviamente que o tentam atingir por aí, mas é evidente que isto foi altamente politizado. Portugal fez bem em não tomar posição nessa carta dos... Claro que 22, sim, tal na sua como opinião? França, exatamente, porque isso é um alarmismo, obviamente que, ainda por cima, tecnicamente, a questão de Ceuta nem sequer está no espaço de Schengen, porque Ceuta não pertence Claro, aliás, ao espaço de tem Schengen. regras próprias. Exatamente, quem já foi a Ceuta sabe isso Claro, perfeitamente, e o o Estado João de sabe Schengen isso. não se- É evidente que tem que depois não se fazer aplica controlos em Ceuta. fronteiriços Claro. para entrar em Algeciras, por exemplo, e, portanto, nem sequer do ponto de vista legal isso é, digamos assim, normal e compaginável com o que está a acontecer. Sim, senhor. Bom, meus senhores, seguimos em frente. O Presidente dos Estados Unidos está a ponderar declarar o Estreito de Hormuz como território dos Estados Unidos. Ontem, Donald Trump preparou também os norte-americanos para o agravamento do preço dos combustíveis devido à guerra com o Irão. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. O Irão rejeita estas declarações de Donald Trump sobre o Estreito de Hormuz e garante que a passagem continuará debaixo de controlo iraniano. Teherão avisa que não teme ameaças nem demonstrações de força e diz que a reabertura do Estreito dependerá das condições impostas pelo Irão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano garante que o Estreito de Hormuz não pode ser tomado através de declarações ou tweets. O responsável afirma que o estreito continuará a ser iraniano e que só será fechado ou reaberto por decisão única e exclusiva de Teherão. Voltamos à conversa com os analistas que tenho comigo em estúdio neste jornal. Professor José Pavia, então o Estreito de Hormuz poderá vir a ser o 51º ou 52º Estado norte-americano, já que o Canadá não aderiu à Confederação. Mais uma vez, eu diria que se a moda pega até pode ser o 55º. Porque, repare, Donald Trump já fez essa ameaça relativamente à Groenlândia, relativamente ao Canadá, relativamente ao canal do Panamá. E, portanto, agora é mais um. E, portanto, seria Se calhar é o 55º, não é? Exatamente. E, portanto, obviamente que isto tem que ser... faz algum sentido? Não, não faz sentido nenhum. Repare-se, no dia da manhã, Donald Trump disser que vai também anexar a Lua, porque os americanos puseram lá uma bandeira nos anos É o 60. 56º. Exatamente. Quer dizer, nós não podemos agora estar aqui, digamos, a fazer este tipo de análises, tomando isto como, digamos, uma coisa séria. Isto não é verdadeiramente sério. Nós, no fundo, isto foi um discurso feito para consumo interno, num contexto muito específico, e, portanto, obviamente que isto acaba por ser aquela velha ideia do taco. Trump always chickens out. No fundo, Trump diz uma coisa hoje e amanhã diz exatamente o seu contrário e nós continuamos a andar. Eduardo, faz algum sentido esta declaração? Subscrevo tudo o que o José Pavia acabou de dizer. Contudo, Trump inspira-se, obviamente, nestas velhas monarquias, nomeadamente Espanha. Se Espanha tem um enclave no norte da África, porque é que os Estados Unidos, a maior potência mundial, que ainda por cima odeia a Espanha, não pode ter um enclave e não pode dominar o Estreito de Hormuz. E, portanto, é precisamente esse debate que o mundo civilizado deveria fazer. Ou seja, de que modo é que as superpotências, e é de facto isto que se trata, porque amanhã Trump pode dizer interessa-me os Açores. Os Açores vão ser americanos.
Mas pode dizer, interessa-me Portugal. Portugal é o local mais ocidental da Europa e, portanto, como tal, pertence à jurisdição atlântica americana. Portanto, o debate tem que ser esse mesmo, ou seja, num mundo mais moderno, mais contemporâneo, como é que o colonialismo, o velho colonialismo que a Holanda continua a praticar, que a França continua a praticar, que os britânicos continuam a praticar, que agora, no fundo, desaceleraram um bocadinho no que diz respeito à posição de Gibraltar. De que modo é que essas matérias continuam ou não a favorecer um mundo mais pacífico? A mim não parece que o façam. E por isso a minha leitura é exatamente igual para a Espanha e para os Estados Unidos. Não faz qualquer sentido, e Donald Trump, sem dúvida, está, no fundo, a vangloriar-se novamente para o seu público interno, que Trump venha dizer, quer a Groenlândia, quer o Canadá, quer a faixa de Gaza, quer dizer, no fundo, Trump o que gostaria era que o mundo fosse todo USA, The Great Planet USA. Colocar uma bandeira USA no planeta. em todo o mundo. Professor, mas estas declarações de ontem não podem ser interpretadas também, enfim, como aqui uma fragilidade da operação militar? Porque antes destas declarações o ênfase já não era tanto na operação militar, na obliteração, não é, do Irão, mas numa tentativa de um asfixiamento económico, não é? A imposição de um bloqueio económico como o Irão jamais viu. Isto é sinal de que, ou por falta de estoques, ou por outra coisa qualquer, claro que sim, a operação militar não está a ser um fracasso. Claro que sim, João, claro que sim. Isto, no fundo, é um sintoma de um desespero norte-americano e, concretamente, Donald Trump, em conseguir, no fundo, os seus intentos. Tentou pela via militar, não conseguiu. Depois tentou pela via diplomática, foi um fracasso, como nós sabemos. Agora, no fundo, tentou outra vez pela via militar, mas temos o problema da falta de estoques, da falta de munições e até de, eventualmente, problemas dentro dos próprios porta-aviões que estão, neste momento, com enormes debilidades, como nós sabemos. E, portanto, tenta agora, outra vez, foi a última que, aliás, surgiu ontem, asfixiar o Irão pela via económica. Ora, tentam fazer isso desde 1979. Deu resultado? Não parece. E, portanto, não sei se conseguirão agora fazer isso em 2 anos, ou até daqui às eleições em novembro. Portanto, obviamente que isto é fruto do desespero, de uma impotência, no fundo, que ele chega à conclusão que não consegue os seus intentos, que, no fundo, foi enganado pelos israelitas, no sentido de quando lançou aquele ataque em 28 de fevereiro passado, que seria um walk in the park, e não foi de todo... Que o regime iria colapsar de imediato, etc. Não foi de todo o que aconteceu, pelo contrário, criou uma situação pior que agora é praticamente irresolúvel. A propósito da asfixia económica, Eduardo, tu regressaste do Irão há cerca de um mês. 3 semanas, enfim, é um país que conheces muito bem, visitas com muita regularidade. Sentiste esta asfixia económica, efeitos na vida cotidiana das pessoas, da inflação brutal, sim, os preços do cabaz alimentar, que disparou mais de 100%, desta inflação galopante? Sem dúvida, mas a vida continua normal. Pois é, era isso que eu te ia perguntar. A vida continua normal. Mesmo com esses efeitos, a isso vida pode continua normal. Contribuir para um colapso do regime? Não parece. O regime, pelo contrário, está muito mais sólido. E porquê é que está muito mais sólido? Porque o Irão, ao ser atacado, faz com que todos os iranianos, nomeadamente depois do ataque à escola, da morte das 150 meninas, todos os iranianos, de algum modo, vejam este ataque como uma promessa falhada dos Estados Unidos e Israel. Porque relembrar que em fevereiro, tanto Donald Trump como Netanyahu que ajuda e há caminho, não é? Prometiam, exatamente, prometiam. O que é que eles têm hoje? Têm o regime mais reforçado. E o regime está hoje muito mais seguro do que estava em fevereiro. Portanto, saiu tudo ao contrário. E por isso é muito difícil, no fundo, encontrar uma plataforma de entendimento com o Irão que vá pela força. O Irão é um país 3 vezes maior que a França. Tem, ao longo das últimas décadas, por via das sanções, encontrado um conjunto de metodologias e de processos internos que lhe permite ser uma economia bastante estável, uma economia, do ponto de vista tecnológico, muito avançada, e mesmo nas relações internas, internacionais, quero dizer, do ponto de vista do comércio, lembrar que o Irão faz fronteira com o Iraque, com a Turquia, com a Arménia, com o Turcomenistão, com o Afeganistão, com o Paquistão. Mas sentiste, Eduardo, nesta última visita que fizeste ao Irão, há poucas semanas, é bom sublinharmos isso, o regime a pender mais para a ortodoxia que aparentemente se anuncia, até com estas últimas mudanças de Khamenei nas Forças Armadas? Não. Com maior preponderância da Guarda Revolucionária? Sem dúvida. Quem toma decisões... Isso, mas sentiste isso, que o regime está mais radicalizado? Sinto apenas porque me é comunicado. No cotidiano, aquilo que se percebe é que continua a haver uma liberalização bastante crescente, nomeadamente o uso do hijab nas mulheres, ou seja, há um conjunto de bairros onde não vês um único hijab. E, portanto, há essa tendência que já vinha antes destes ataques
mantém-se. Agora, o que o regime sabe é que a oposição, o que as pessoas sabem, a oposição não pode nem manifestar-se, porque é morta. E, portanto, essa forma, no fundo, brutal do regime atuar está muito presente no raciocínio que os iranianos hoje têm. E, portanto, os iranianos hoje, cuja maioria me parece contra o regime, têm muito mais medo do regime hoje do que tinha em fevereiro. Concorda com esta análise do Eduardo, professor? Eu diria que sim. No fundo, aquilo que se passou foi uma transformação do Irão numa teocracia, portanto, no fundo, num regime liderado por clérigos, e Khamenei é claramente esse exemplo, numa timocracia, sendo que timocracia, nos antigos gregos, é o regime dos militares. E, portanto, no fundo, neste momento, quem call the shots, ou seja, no fundo, quem, no fundo, faz e escuta, puxa os cordões, é a Guarda Revolucionária. E, portanto, obviamente que temos às vezes assistido a tensões dentro da própria espírito negocial do Irão, em que há uns mais hardline. Exatamente. E, portanto, daí também a maior dificuldade em chegar a um acordo, e as negociações do Paquistão foram exatamente um exemplo disso. Como, aliás, os mediadores têm dado eco dessa situação. Quer o Paquistão, quer o Omã, quer outros que têm estado nessa situação e que, de facto, a consideram muito difícil, mais ainda, de ultrapassar. Professor Eduardo Batista Correia, muito obrigado.